caso desses dois tipos de enxameação e que pode resultar na perda do enxame pelo apicultor, vale muito a pena a gente estar aqui salientando que muitos desses erros eles podem acontecer tanto no período de escassez como no período de florada. Então muitas vezes são pontos comuns e esse conjunto de fatores ele acaba ajudando muito. Olha só, gente, interessante, né? Ó, demorei a colocar a cera. O que é que está acontecendo? Elas iniciaram, ó, a puxada na tampa. Então aqui, ó, ela já estava precisando aqui de mais cera. Estava precisando de espaço? Não, né? Porque tem espaço aqui. Mas no nosso caso aqui, manejo racional é cera. Então a gente abriu no tempo certo, né? Olha só. Vamos deixar aqui a tampa do lado para a gente prosseguir aqui com a revisão. Enxamezinho aqui, gente, é o tipo de enxame que não é tão agressivo, mas quando você abre ele, ó, voa a abelha para todo lado. Tem enxames que são mais calmos, né, e elas ficam ali todas aglomeradas em um canto, e tem enxames que vêm para cima mesmo, né. Então, gente, olha só que coisa linda. Olha só que quadro lindo de mel. Lindo, né não? Um quadro desse aqui dá 1 quilo de mel, mas só não perco lá. A gente vai jogar ele para a lateral por enquanto. Mais de fumaça para ter mais controle aqui. Olha só, e aqui já começou a área de crias, né? Com alimento aí nas cabeças. Muito top o enxame. Bom, e continuando aqui a falar sobre enxameação. E no caso a enxameação reprodutiva, que acontece principalmente no período de floradas, que é exatamente no período que eu estou aqui. Um ponto muito importante, gente, é não fazer a troca de cera anualmente. Por quê, né? A abelha rainha ela tem uma preferência muito grande sempre por cera nova. Ela sempre dá preferência por fazer a postura na cera nova. E aí é importante o apicultor estar fornecendo cera nova para a sua colmeia, o seu enxame. Aqui, gente, foi que eu fiz, né? Chegou, antes de iniciar o manejo de safra, eu tirei toda a cera velha, quadros, principalmente quadros que não estavam sendo ocupados, ou mesmo quadro com alimento, principalmente mel. Derreti essa cera e vou devolvendo aos poucos a veolada. Hoje, praticamente a gente deixa esse enxamezinho aqui completinho. Então vamos continuar aqui olhando, mas como tinha espaço, pouco provável ter alguma realeira aqui puxada.
Se tiver, porque o enxame é enxameador. Mas não tem, né? Então a troca de cera acaba também sendo importante no período de floradas, porque a rainha vai dar preferência por fazer postura em cera nova e logo, se o apicultor tiver esse cuidado, não vai faltar cera nova para a rainha estar fazendo postura. Ó, gente, outra coisa muito importante aqui. A gente pode observar aqui, ó, que elas iniciaram puxar na tampa aqui, não foi? Então, o que é que eu deduzo? Claro que aqui não tem como a gente fazer essa dedução, mas eu posso deduzir que a área de crescimento do enxame, ó, tá desse lado. Elas estão puxando cera desse lado. Então eu vou dar preferência por colocar a cera desse lado, que é o lado que o enxame está crescendo. Antes eu colocava muito cera intercalada. Quando está entrando muito néctar, muito pólen, ou mesmo você está alimentando forte, pesadamente, funciona. Mas muitas vezes o que vai acontecer é você dividir o enxame. Então é melhor você observar aonde o enxame está crescendo, que pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, e aí fornecer a lâmina de cera na posição de crescimento do enxame. Principalmente se você não fornecer tudo de uma vez. Mas mesmo que você forneça tudo de uma vez, você observa onde elas, do lado que ela está crescendo, e aí vai remanejando esses quadros. Funciona muito bem. Aqui, né, outro quadro, ó. Cabecinha lotada de néctar. Show de bola. E aqui, gente, vamos para 13º ponto do erro. Só que aqui já, lembrando, a gente está falando de enxameação reprodutiva. Olha só, gente, que quadro lindo. Alimento, bastante cria. E nesse caso, gente, é também não fazer troca de rainhas velhas e fracas. Se você fizer isso no período de escassez, já resolveu também o período de floradas. Então sempre troque rainhas velhas e fracas. Olha só, gente, que quadros lindos com alimento top, né? Então vamos voltar ele aqui com calma, porque o enxame vai ficar desse lado. Então, gente, sempre troque as suas rainhas velhas e fracas. E no caso, nessa troca, ela deve ser feita em acordo com o 14º ponto, que é, no caso, a seleção e o melhoramento genético. Você aproveita e divide, multiplica ou mesmo produz rainhas a partir desses enxames. Você observa que passa melhor o período de escassez, que produz mel. Então você tem que dar preferência por fazer isso com esses enxames. Porque se você não fizer dessa forma, você corre o risco de perder a produção. Então, gente, aqui, ó, eu vou jogar, não, no caso, ó, isso aqui, ó, é alimento, né? Eu vou jogar esse quadro de alimento aqui, ó. Do lado do outro quadro que já tem alimento. E aí lá, no outro lado lá, que é onde elas estavam crescendo, a gente vai dar cera alveolada. E aí, né, cera alveolada pro enxame. Agora sim o enxame tem condição de continuar o seu desenvolvimento.
E aí, gente, o outro ponto, no caso é o 15º ponto, e que acontece principalmente nesse tipo de enxameação, a enxameação reprodutiva. Sempre que você cometer esse erro, isso pode acontecer. É você não estar fornecendo espaço para os seus enxames, para a sua colmeia. Então o apicultor tem que estar muito atento a isso. Sempre que necessário, fornecer mais espaço. No caso aqui tinha espaço? Tinha, né? Mas elas iam puxar a cera na tampa. E aí no caso eu dei a cera. Numa situação como essa aqui, que elas têm a possibilidade de puxar na tampa, elas não vão enxamear até que elas preencham isso aqui puxado na tampa. Mas como a gente forneceu cera, aqui ele vai continuar crescendo e tá tudo certo. E aí, gente, o último ponto, que também acaba sendo muito importante, que o apicultor tem que estar atento a ele, ter esse cuidado, para não cometer esse erro, que é demorar muito, né, fazer revisões. Ele tem que fazer a revisão, principalmente no período de safra, pelo menos a cada 15 dias. É muito importante para que ele tenha controle da enxameação, para que ele tenha controle das suas colmeias. Porque uma princesa, gente, ela nasce com algo em torno de 15 dias. E aí, se o apicultor não estiver atento para fazer as revisões dentro desse período, pode ser que ele não tenha tempo de estar eliminando, quem sabe, realeiras. Não é tão efetivo esse tipo de controle, até porque muitas vezes você não está revirando o ninho, mas você pode muitas vezes verificar nesse período a necessidade de estar dando melgueira, de estar dando espaço. Então esses pontos, todos eles são muito importantes. O apicultor não pode cometer esses erros, porque se ele cometer um desses erros, pode ser que aconteça a enxameação reprodutiva, seguida de abandono, ou mesmo o abandono no período de escassez, ou a enxameação migratória, ou seja, você não vai produzir se você deixar que isso aconteça com frequência. Que basicamente seria manusear em dias demasiadamente muito frios. Esse não é um problema meu aqui, a gente não tem muito essa condição aqui de frio extremo, a não ser muito cedo mesmo. Mas é um erro também muito comum, o apicultor está abrindo a colmeia em dias muito frios ou horários muito frios, principalmente em regiões que costuma mesmo ser muito frio. Aqui já amanhece o dia quente, não é um problema tão sério, mas mesmo assim a gente tem que estar atento. E aqui, né, gente, é um enxamezinho que não está completo, mas é um enxamezinho que já cresceu um pouco, que já desenvolveu um pouco. Inclusive essa lâmina de cera aqui, elas não tinham iniciado a puxar, mas já iniciaram, que é muito bom. Significa dizer que ele, de uma certa forma, está respondendo. Eu acho que eles também estão demorando a puxar essa lâmina de cera, porque ela é uma lâmina de cera muito torta. Só que esse enxame aqui é um enxamezinho que ficou para trás. Aqui já tem enxame pegando melgueira, que já pegou melgueira, aliás, da mesma idade desse, e ele simplesmente ficou para trás. Ou seja, pode ter sido uma abelha rainha que ficou mal fecundada. Logo, a gente vai ter que substituir ela na primeira oportunidade. Mas essas revisões, elas são necessárias, até mesmo para, caso seja necessário, o apicultor está dando mais espaço. Não venha a ser esse o caso, né? Ainda não precisa. Próxima revisão aqui, daqui a 15 dias, a gente vê qual a necessidade do enxame novamente. Já outro erro que é muito comum os apicultores cometerem, principalmente em regiões muito quentes, é realizar revisões em horários que não são muito apropriados, porque são muito quentes. Aqui, por exemplo, na minha região, é o período de 11 horas até mais ou menos 2 horas. Gente, existe uma temperatura ideal que as abelhas tentam manter para que as crias não venham a morrer. E essa temperatura, ela gira em torno aí de 33
a 36 graus. Fora disso, pode ser que as crias ali não vinguem, morram muito. Isso não é legal. O apicultor tem que estar atento a isso também. A gente já viu aqui, ó, postura, viu ovo, crias operculadas. O enxame está desenvolvendo. Tem alimento, ó, néctar, pólen, mas está muito atrasado o enxame. Tanto, ó, tem uma lâmina de cera aqui que elas nem sequer beliscaram a lâmina de cera. Então aqui a revisão a gente chega à conclusão que, como a gente tem enxames e aqui está no período de florada, está muito bom, tem enxames da mesma idade desse que estão bem mais avançados, a gente subentende que essa rainha é uma genética ruim ou foi muito mal fecundada. Não é velha, eu sei que ela é nova porque foi dividido recentemente. E aí a gente tem que substituir, gente, não tem jeito. Porque o enxame simplesmente não vai para frente. Então o apicultor, voltando aqui ao 11º erro, então o apicultor ele tem que evitar fazer revisões em horários muito quentes também. Ele sempre tem que buscar ali aquele clima mais agradável, que não seja muito quente, mas também não seja muito frio. Então aqui a gente praticamente finalizou a revisão, mas a gente ainda tem que discutir aqui 3 erros e que também não deixam de ser importantes. E no caso, gente, o 12º erro é realizar revisões demoradas, principalmente a partir do momento que ele abre a colmeia. Tanto que aqui, ó, para minimizar isso um pouco, eu converso um pouco com vocês antes, aí eu abro a colmeia e tento fazer essa revisão o mais rápido possível. Em dias normais que você está aí fazendo um manejo das suas colmeias, você não pode demorar mais do que 2, 3 minutos com essa colmeia aberta. Principalmente se você não está fazendo nenhuma atividade que exija que essa colmeia fique muito tempo aberta. E se tiver que ficar muito tempo aberta, você vai buscar fazer isso em dias que sejam bons, né, com temperaturas que esteja ali dentro dessa faixa, que é melhor para elas. Bom, e aqui a gente vai fazer uma revisão aqui nessa colmeia. É um enxame que eu estou vendo a possibilidade e a viabilidade de eu estar substituindo a rainha dele, porque era para ele já estar pegando melgueira e ele está atrasado. E aí o apicultor tem que ver a estratégia que ele vai utilizar para ver se o enxame se desenvolve, né? E aqui, ó, gente, outra coisa que a gente sempre faz e que é bom a gente evitar sempre que possível, ó, é esse movimento aqui, ó. Isso aqui, se for um enxame agressivo, elas vêm mesmo em cima após você realizar esse tipo de movimento. E aí tá na questão do movimento brusco, né? É até preferível só verificar se a abelha rainha não está na tampa e colocar a tampa do lado, e elas vão voltando aos poucos. Bom, então aqui, né, o enxame aberto, só olhando assim por cima, eu posso ver que até que ele avançou na cera, está bastante avançado, só tem a cera das laterais, sendo que o segundo quadro de cada lateral estão bem iniciados já, apesar de não estar completo. Eu já poderia, gente, até fechar o enxame aqui, porque não tem necessidade de eu estar mexendo no enxame. Lembra? Evitar movimentos bruscos e manuseio excessivo. Tudo isso vai favorecer você fazer um manuseio tranquilo. Outra coisa, ó, sempre ir borrifando fumaça para manter elas dentro da caixa. Isso também ajuda bastante, é muito importante. E aqui, gente, vamos para o 8º, 9º e o 10º ponto. No caso, o 8º ponto é não usar perfumes fortes. O uso de perfumes fortes, gente, irrita bastante as abelhas.
sempre que você for fazer manejo, um dia antes, é sempre bom você evitar estar usando perfumes fortes, porque isso vai atrapalhar e muito o manejo da colmeia. Então tenha esse cuidado também, é importante você estar prestando atenção nesse detalhe. Já a nona estratégia é você evitar o uso de roupas escuras, tanto que você não vai ver jaleco com cores escuras. Roupas brancas, sempre vai ser jaleco branco, verde, azul, nunca preto ou vermelho. Elas se tornam bem mais agressivas quando você está utilizando uma dessas cores. E já no caso, a 10ª estratégia, gente, é usar o EPI completo. E no caso, se usar a brusa, como eu estou aqui, sempre lembrar de passar o pano, principalmente se for enxame agressivo, porque isso também ajuda bastante. Então, ó, eu não vou mexer no enxame, não vou puxar nenhum quadro, não tem necessidade. E aqui, né, é um típico exemplo de revisão, aonde, como o objetivo aqui é só verificar a necessidade e você está fornecendo espaço, no meu caso aqui colocar a melgueira, não tem necessidade de eu estar mexendo no enxame, porque ó, tem cera aqui para elas puxarem, tem cera aqui para elas puxarem. Apesar delas já terem puxado praticamente todas as lâminas de cera, essa segunda lâmina de cera de ambos os lados ainda tem pelo menos uns 20% para elas terminarem de puxarem. E eu consigo ver isso só observando aqui por cima, ó. Então não tem necessidade. Observem, né, ó, como eu estou deixando elas sair da caixa, ó, elas já estão ficando um pouco mais alvoroçadas. Então eu venho aqui com a fumaça, ó, dou uma cortinada por cima. E tá show de bola, enxame sob controle. Então, essas são as estratégias que, se você seguir, se você adotar, você vai fazer uma revisão tranquilo, sem levar uma ferroada. Siga essas estratégias que tudo vai ficar bem. Você vai fazer um manejo sossegado, mesmo você trabalhando com abelhas africanizadas. Só não esquece de também fazer seleção ou melhoramento genético das suas abelhas, dos seus enxames, porque esse sim é o mais eficiente. Um grande abraço, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.